Bem-vindo ao Pode Me Contar, né? Alegria poder estar compartilhando com vocês essa história que chegou até mim através do nosso e-mail, que nós vamos deixar no final, para você que gostaria de contar a sua história aqui também e ouvir de nós, né? Ouvir de mim, qual seria o conselho bíblico para a sua história, para a sua vida. Pois muito bem, você já sabe, né? Mas não custa lembrar, que as histórias que chegam até nós trocamos os nomes das pessoas, dos personagens reais, por nomes fictícios, para que ninguém seja exposto, para que as pessoas não sejam reconhecidas, né, e nem nada. Então, é uma forma de proteção à história que chega até nós, tá? Nós trocamos os nomes de todo mundo dessas histórias. Portanto, hoje eu vou contar a história, né, de um personagem real, mas o nome fictício vai ser Maria e Paulo, tá bom? Vamos lá? Bom, a Maria mandou pra gente a carta dela, através do e-mail, e foi uma carta que nos impactou bastante pela história dela. Ela até começa, o título que ela coloca no e-mail dela é Uma Morta-Viva. Então aquilo, poxa vida, esse título do e-mail dela me impactou bastante. Eu falei, como assim? Tem uma pessoa que está viva, mas está morta, né? Em vida, né? Está morta em vida. Como assim? Então abri, li e eu gostaria de relatar para vocês o que ela nos conta. Maria relata que aos 36 anos ela conheceu um rapaz. E aí ela começou a namorar com esse rapaz. E as pessoas em volta, né, que conviviam com ela, né, falavam para ela que esse relacionamento era de Deus, que esse homem foi enviado de Deus para a vida dela. E ela foi acreditando nessas palavras. Ela acreditou que de verdade essas pessoas estavam falando com ela, vindo da parte de Deus. Ela realmente acreditou que esse homem tinha vindo da parte de Deus para a vida dela. E ela foi acreditando nisso. Bom, o relacionamento foi se estendendo por alguns anos e ela foi observando durante esses anos que alguns comportamentos dele não condiziam com uma pessoa que a amava de verdade. Ela observou isso, mas ela desconsiderou esses indícios, né, esses indicadores de que essa pessoa verdadeiramente não a amava. Até que, depois de alguns anos, ele mesmo chegou para ela e disse que jamais se casaria com ela. Olha isso, gente. Ele mesmo, depois de anos, chega para ela e fala que jamais se casaria com ela. Ela ficou muito impactada com isso e logo em seguida ele rompeu o relacionamento com ela, começou a namorar com uma outra moça e casou-se com essa outra moça muito rapidamente. E vocês acreditam que a Maria me conta na carta dela que no dia do casamento dessa pessoa que nós vamos chamar de Paulo, vamos colocar o nome dele de Paulo aqui, no dia do casamento do Paulo, a Maria, gente, teve a coragem de ir até a igreja para ver o casamento do Paulo. Pensa numa coisa dessa, será que você teria coragem de fazer isso? A Maria vai ali para poder ver o casamento do Paulo. E ali ela conta que ela sentiu como se algo tivesse rompido dentro dela. Como se você estivesse puxando um elástico e de repente aquele elástico quebra, né? E você tem aquele impacto, né, sobre o seu corpo da força daquele elástico rompido. Ela relata na carta dela que essa foi a sensação que ela teve, desse impacto, né? Só que a Maria, ela lançou sobre Deus a culpa de não ter casado com esse homem. Ela lançou sobre Deus a culpa, ela achou que Deus brincou com os sentimentos dela, e a partir daí ela nunca mais, segundo ela relata para mim na carta dela, ela nunca mais voltou a ter o relacionamento com Deus, conforme ela tinha. Ela passou a desacreditar em Deus, embora ela frequente a igreja, embora ela é assídua, né, também nos cultos e tudo mais, mas ela não consegue mais se reconectar com Deus. Ela lançou a culpa em Deus de tudo aquilo que aconteceu nela. E hoje, gente, a Maria já está com 65 anos. E ela me relata ao final da carta de que ela é uma pessoa morta em vida. Ainda
após 29 anos depois que aconteceu essa situação com ela. É uma pessoa que carrega uma dor na sua alma há 29 anos. E, gente, 29 anos não são 29 meses, não são 29 dias, né? Não é 2 anos e 9 meses, são 29 anos, isso é uma vida. Ela carrega essa dor há 29 anos. E mais, ela também me relata que ela está muito grata por ter podido me contar essa história, porque também ela não encontrou pessoas que pudessem ouvi-la e dar a ela, né, trazer para ela algum conforto vindo da palavra de Deus. E ela pede ajuda na carta dela, como ela pode se livrar dessa dor e como ela pode se reconectar com Deus. E é isso que a gente vai poder ajudar ela e a todas as pessoas que de repente podem estar em situação parecida ou, né, vivendo algum tipo de dor também. Vamos lá, então? O primeiro ponto que me chamou muita atenção foi ela dizer que durante o período em que ela conheceu e namorou com o Paulo, as pessoas ao redor dela ficavam o tempo todo incentivando esse relacionamento, dizendo que era da vontade de Deus, dizendo que Deus tinha enviado esse homem para ela. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro ponto que eu quero relatar para a Maria e também para ajudar tantas pessoas que estão nos assistindo agora, é o seguinte, gente, eu vou exemplificar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando alguém, né, nos aconselha, ou quando alguém nos orienta a algum ponto, ou quando alguém diz que alguma coisa é de Deus para nós, a primeira coisa que a gente precisa observar é como é a vida dessa pessoa que está nos direcionando. Vou dar um exemplo prático. Você não vai pedir conselhos financeiros para uma pessoa que faliu, né? Você não vai pedir conselhos sobre relacionamento para uma pessoa que já teve 5, 6, 7, 8 relacionamentos que não deram certo. Então, você não vai pedir conselhos sobre filhos, né, para pessoas que não têm os filhos, né, caminhando de uma forma bem-sucedida. Então, as pessoas que vêm dar conselhos para nós precisamos observar como é a vida dessa pessoa. Talvez, eu digo talvez, a Maria não tenha observado, né, quem eram as pessoas que estavam trazendo esses conselhos para ela, dizendo que sim, esse relacionamento era de Deus, que sim, Deus queria esse relacionamento para ela. Talvez ela não observou a vida dessas pessoas, e isso vale para nós, isso vale para mim, isso vale para você. É muito importante, primeiro, nós nos relacionarmos com pessoas que têm vidas que condizem com aquilo que elas falam, que condizem com aquilo que elas creem e acreditam, isso é importante para nós, e ter né, relacionamentos com pessoas que têm um tipo de vida que vai poder agregar para nós, que vai de fato poder nos ajudar. E é claro, gente, que nós temos base bíblica para poder falar o que eu estou dizendo aqui. Lucas capítulo 6, versículo 44, diz o seguinte: porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, e nem dos abrolhos se vindimam as uvas. Olha para você ver, né? As árvores, as pessoas, elas têm que ser exatamente aquilo que elas falam, né? Esses são os frutos que nós conhecemos das pessoas. Então, base bíblica já para ajudar a Maria e já para ajudar a tantas outras pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Bom, vamos lá. Agora eu quero destacar um outro ponto, né, sobre isso. Ela estava dizendo que as pessoas estavam falando para ela que aquele relacionamento era de Deus, né? Bom, aí eu quero entrar num assunto também que é importante para todos nós. Onde é que nós buscamos, né, as métricas, vamos dizer assim, né? Onde é que nós temos métricas? Onde é que nós temos o alinhamento de saber se as coisas são de Deus ou não para a nossa vida? É aqui, ó, palavra de Deus. É buscando na palavra. Só que buscar na palavra não significa você botar a mão nos olhos e falar: ai, onde é que Deus está falando para mim? E pá, está falando aqui. Não é isso, né? Isso, buscar na palavra significa uma vivência diária aprendendo a palavra, estudando a palavra,
Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você que está aqui me escutando. Tudo aquilo que Deus quer falar com nós, quer falar com a gente, está aqui, ó. Palavra dele, de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que ele tem para nós está aqui. Se uma pessoa aconselha você abrindo a palavra, ó, top, beleza. Mas se ela põe a língua e fala assim, ó, eu acho que Deus está falando isso, cuidado, queridos, cuidado. Quantas pessoas, eu tenho mais de 40 anos de vida cristã, quantas vezes eu vi pessoas, né, caindo da fé, eu vi pessoas feridas gravemente, simplesmente porque ouviram de outras pessoas aquilo que ela achava que Deus estava dizendo para ela. E nós temos mais uma vez uma referência na palavra de Deus sobre isso que eu estou dizendo para vocês. João 5,39 vai dizer o seguinte, olha, examinai as escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, queridos, é a palavra como um todo, é a sua prática diária de estar examinando as escrituras, aprendendo da palavra, e elas vão testificar daquilo que Deus tem de verdade para a sua vida, de verdade para você. Agora eu quero falar de um próximo ponto que eu identifiquei aqui, gente, que eu consideraria muito grave até, tá? A nossa Maria da história ignorou as evidências. Ela mesma relata, né, na cartinha dela, que ela observava que o Paulo não era tudo aquilo. Ela observava o comportamento do Paulo que não parecia que ele amava, que ele gostava dela de verdade. E acredito eu que deve ter tido algumas coisas aí por trás que ela nem me contou, né? Então a Maria, como tantas outras pessoas, ignorou as evidências. Ela preferiu acreditar, né, no que as pessoas que estavam fora desse relacionamento, que não estavam dentro, né, dessas 4 paredes de convivência com Paulo, estava falando para ela, do que acreditar naquilo que ela estava vendo, nas evidências que estavam diante dos olhos dela. Ela já sabia dentro do coração dela, né, através do comportamento dele, que ele não era tudo aquilo para ela. A gente não pode lançar a culpa sobre o outro. A gente não pode fazer isso, lançar a culpa sobre o outro, porque nós vimos. Ela mesma relata que ela viu, que ela observou. E lá na frente a gente vê que na história dela que ela lança a culpa sobre outra pessoa. Então, quando a gente... Deus, com certeza, a movimentou várias vezes para observar isso. Eu acredito que várias vezes Deus a levou, a moveu para ver essas coisas. É igual mesmo aquela história, né, que é contada, de que existia uma grande chuva, essa chuva chegou numa determinada vila e gerou uma grande enchente naquela vila e as pessoas foram saindo, e o morador não quis sair, esperando Deus livrar ele daquela enchente. Aí passa um barco. Aí o barco, quando passa, para na casa desse moço que estava com água até pela janela e fala, olha, eu vim te salvar, venha para o meu barco. E o homem fala, não vou não, porque Deus vai me salvar. Aí o barco vai embora. Aí depois a água já subiu, ele chega até o telhado. Quando ele chega até o telhado de água, vem um helicóptero. Aí o helicóptero passa, joga a escada e fala para ele, olha, nós viemos te salvar. Aí a pessoa fala, não vou subir no helicóptero não, porque Deus vai me salvar. Até que a casa toda, né, é derrubada pela força das águas e esse homem morre. Quando ele chega nos céus, ele fala, Deus, mas eu esperei o Senhor me salvar. E Deus falou para ele, mas eu te mandei o barco, você não quis. Depois eu te mandei o helicóptero, você não quis. Então, eu não podia fazer mais nada. E isso também me leva a puxar a orelha do Paulo aqui, né? Paulo. Ai, Paulo. Você namora com a moça por tantos anos e depois você chega para ela e diz, entre aspas, descaradamente, que você não tem interesse nenhum de casar com ela. Então, Paulo, você de verdade brincou com os sentimentos dessa moça, né? Que estava levando a sério, que levou um relacionamento com intenção de formar uma família, com intenção de casamento, com intenção de viver uma vida com você. Então, você também não foi de verdade honesto dentro desse relacionamento, vindo terminar com ela e logo em seguida se casando com outra moça, né? Então, bora agora para
o último ponto que eu gostaria de ressaltar para ajudar a Maria aqui. Maria relata que ela vai, gente, ela vai para o casamento do Paulo. A ex, né? Pensa num negócio desse. A ex vai lá assistir o casamento. O que que isso mostra para mim? Eu vou te falar o que que isso mostra para mim. Falta de identidade. Falta da Maria saber quem ela é em Deus. De verdade. Maria, você é a coroa da criação de Deus. Deus não fez ninguém nesse planeta de bilhões de pessoas. Ele não fez ninguém igual a você. Você é única, você é especial, você é linda, você é um universo dentro do seu próprio ser. Deus te criou de forma magnífica, Deus te criou de forma maravilhosa. Você é uma pessoa extraordinária, Maria, e você não sabia disso. Porque quando você se permite ir no casamento do Paulo, você está, né, permitindo a si mesma se ferir ainda mais. Isso significa que você não sabia quem você era. Você é uma pessoa incrível. E eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, né? Quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos saber quem nós somos. É em Deus. Nós precisamos saber o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito incrível, maravilhoso para cada um de nós. Nós temos propósito nessa vida. Nós somos pessoas incríveis, maravilhosas, que temos uma capacidade que nenhum outro ser humano tem. Cada ser humano tem uma capacidade maravilhosa, diferente da do outro. Não que um é melhor do que o outro, mas são capacidades diferentes e que podem te conduzir para uma vida muito melhor de sucesso, de prosperidade, uma vida que tenha significado. Uma vida de significado. Maria, quando você vai nesse casamento, você está, parece que punindo a si mesma. É a intenção, é a impressão que eu tenho. Parece que você está punindo a si mesma por algo que você não teve culpa. Maria, você não teve culpa. Entende? Você está se punindo a si mesma há 29 anos atrás. Você entra nas portas daquela igreja para se ferir ainda mais. Sabe por quê? Porque você não se conhece, você não sabe quem você é em Deus. E aí, durante 29 anos, vem a Maria alimentando essa dor, alimentando essa dor e alimentando essa dor, e agora ela se encontra ainda mais perdida do que quando ela começou essa história. Deixa eu falar o último ponto que eu gostaria de relatar para vocês aqui, né, da história da Maria. O que acontece com a Maria, que ela chega agora, 29 anos depois, se sentindo uma morta-viva. Se sentindo uma pessoa que simplesmente tem o coração batendo, mas nada da vida dela acontece mais, né? Há 29 anos. Maria, o que aconteceu com você? Com certeza acontece com milhares de pessoas. Milhares. Sabe o que é? Tirar Deus do trono do seu coração e colocar a dor no trono do seu coração. Isso acontece com milhares, centenas de milhares de pessoas. A Maria, naquele dia que ela entra nas portas daquela igreja, ela não deposita no Paulo a culpa. Ela deposita a culpa em Deus. Mas Maria, Deus não teve culpa, não. Deus não teve culpa nessa história. Como eu já relatei para você, Deus te mostrou, né? Deus te apontou os caminhos, você mesmo relata. Então Deus não teve culpa. Não foi Deus que falou através da boca dessas pessoas, dizendo para você que ele era o seu escolhido, dizendo para você que ele era a pessoa certa de Deus para você. Não foi Deus que falou na boca dessas pessoas. Foram as pessoas que por si mesma acharam isso. Então você não pode colocar na conta de Deus tudo isso. O seu erro começa ali. O erro de você passar 29 anos como uma morta-viva, conforme você mesmo relata, não eu que estou dizendo, mas você, é porque você depositou na conta de Deus algo que não era da conta dele. Nunca foi.
dar conta dele. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Às vezes isso é uma palavra dura de se dizer, né? Eu sei que é, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pela nossa decisão. Deus não pega a nossa mão e nos direciona para você tomar a decisão que você tomou. Nós somos responsáveis. Você também não pode tirar de você essa responsabilidade e lançar sobre os ombros de Deus, porque você tomou a decisão. Eu sei que é uma palavra dura, mas a palavra de Deus diz, né, para nós que a verdade, ela é libertadora. A verdade liberta. Eu imagino que quando você for confrontada com a verdade que aconteceu na sua história, ela pode te libertar. E eu quero que você seja liberta. Eu quero que a partir de hoje você fale, uau, as palavras que Carla disse para mim falaram forte no meu coração. Foram palavras ditas com o conselho da palavra de Deus, foram palavras ditas através da experiência de vida que Carla tem, né? Porque você pensa que não, eu também tenho experiência de vida, eu vou explicar para você aqui agora. Então, o que eu quero que você saia desse momento agora é cheia de energia, entendendo a tua identidade, entendendo que, ok, o que aconteceu há 29 anos atrás, enterra lá atrás agora, nesse momento. Você vai enterrar agora o que aconteceu há 29 anos atrás. E o que aconteceu durante esses 29 anos, também você vai enterrar agora. Porque a partir de agora é uma nova vida para você. Você está entendendo que Deus não teve culpa nessa história. Você está entendendo que Deus não brincou com seus sentimentos, conforme você relata na carta. Quem brincou com seus sentimentos foi o Paulo, não foi Deus. Quem falou para você que aquele relacionamento era de Deus, não foi Deus, foram as pessoas. E você não acreditou em Deus, você acreditou nas pessoas. A partir de agora, é uma nova vida para você. E você me pede, finalmente, ali naquela carta, como que você pode superar tudo isso, né? Eu posso dizer para você o seguinte, muitas coisas partem a partir de decisão. O perdão, por exemplo, é uma decisão. Às vezes o perdão é uma das últimas barreiras que nós conseguimos vencer, né? Pela dificuldade, pela dor gerada e aquela coisa toda. Mas perdão, Maria, perdão é o caminho de tudo. Que você perdoe a você. Talvez você ache que você foi a grande culpada nessa história, né? Que você perdoe a você em primeiro lugar. Que você perdoe o Paulo, né? Você pode falar, mas é tão difícil perdoar o Paulo, mas perdão é decisão, não significa que você tem que conviver com ele, né? Libera. Perdão é liberar, é abrir mão, é deixar ir. Deixa ir, né? Perdão é a primeira coisa. E a segunda coisa, o perdão é uma decisão. Perdão não é sentimento. Não fica esperando você ficar, agora eu estou me sentindo bem, agora eu estou sentindo paz para perdoar. Não, a gente perdoa no meio da turbulência mesmo, tá? Porque é decisão. E eu posso te ajudar com algo que é relacionado à minha própria vida, né? Porque, claro, gente, todos nós já passamos por turbulências graves e sérias na nossa história. Todos nós. Quem não? Né? Quem não passou? Então, eu já passei por um momento muito, muito grave na minha vida, que não teve relacionamento, né, com questões matrimoniais e tudo mais, mas foi questão de trabalho mesmo. Mas eu vivenciei um momento dos mais difíceis de toda a minha história, né? E nesse momento mais difícil, foi tão tenebroso, né, para mim, que eu não conseguia nem orar. Eu passei por isso por 1 ano, porque a dor era tão forte, a situação foi tão séria, tão grave na minha vida, que eu me senti frágil. E eu não tinha palavras, eu não conseguia encontrar palavras para expressar a minha dor para Deus. Então, durante esse 1 ano, eu acordava pelas madrugadas,
2 horas da manhã, com aquele coração palpitando, sabe? Parecia que ia soltar do peito. Era uma coisa horrorosa. Aquele ano foi um ano muito difícil. E eu falei para Deus, Deus, eu não consigo nem orar. Eu estou me sentindo tão debilitada, tão frágil, tão exposta, né? Que eu não consigo nem orar. E é naquelas madrugadas que eu acordava com o coração parecendo que ia sair do peito, gente, uma coisa assim, ó, bate, 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 sobe aqui e você, é uma coisa horrível. Só quem já sentiu isso sabe o que é. E naquele ano eu falei com Deus, aí eu levantava do meu quarto, saía da cama, ia para a sala e abria a palavra de Deus. E eu abria a palavra de Deus no livro de Salmos. E eu lia Salmos. E o rei Davi foi o escritor principal do livro de Salmos, e muitas vezes ele pedia socorro a Deus, relatando a dor dele. E aquilo era um acalento para o meu coração, porque eu lia Salmos, eu orava Salmos, e falava, Deus, parece que o Davi sabia exatamente, estava aqui no meu quarto, vendo o que estava passando no meu coração. Então as palavras de Davi, nos Salmos, eram as palavras que eu orava a Deus. Então, um grande conselho que eu tenho para você, rompe agora com esse passado, decide agora o perdão, certo? E ore Salmos todos os dias. Eu quero deixar para você o Salmo 86, que diz o seguinte, inclina, Senhor, os ouvidos e me responde, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo continuamente. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevou a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque tu me respondes. E assim o salmo segue. Queridos, que esse salmo venha acalentar o seu coração, que ele tenha as palavras certas, né, para traduzir o que vem no seu coração diante de Deus. Espero, Maria, né, que essa nossa conversa hoje tenha te ajudado, tenha abençoado a sua vida, e espero que todas as Marias, né, e Josés que estão nos escutando aqui agora também sejam abençoados, que essa palavra possa te ajudar de alguma maneira, seja em qual tipo de dor, né, que você esteja vivendo agora. E eu gostaria que você comentasse aqui nos nossos comentários como foi, né, que a história da Maria e as nossas ponderações e a nossa ajuda bíblica ajudou você também. Se te ajudou, comenta aí, eu quero saber, tá? E se você deseja me contar a sua história, pode me contar. Tá aqui o e-mail para você, manda a sua história para a gente, através desse e-mail que você está vendo na tela. Vamos deixar o e-mail na descrição do vídeo também. Pode me contar a sua história e nós vamos trazer aqui algumas vezes nesse mês, relatando a sua história e também tentando, né, te ajudar através da minha própria história de vida e com certeza te ajudando através da palavra de Deus para você. E não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, se ele abençoou a sua vida, compartilha com as pessoas que você acha que esse vídeo pode abençoá-las também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Pode Me Contar, porque é um canal que com certeza único aqui no YouTube, dentro dessa proposta de ajudar você que passa por situações, que passa por histórias e precisa de um conselho da palavra para a sua vida. Te vejo no próximo vídeo.